Olá! Hoje vamos exercitar o verbo to be. Vamos fazer algumas frases na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos lá! Primeira coisa que nós devemos fazer é observar o sujeito da frase. No caso, I, eu, e o complemento da frase, a detective. Então, eu, um detetive. Vamos formar a primeira frase, a frase afirmativa. I, que é o meu sujeito, o verbo to be para I é am, a conjugação do verbo to be. Então, eu vou escrever I am a detective. E eu formei a minha frase afirmativa. Eu sou um detetive. Para formarmos a frase negativa, nós acrescentamos o not ao verbo to be. I am not a detective. E formamos a frase negativa. Para formarmos a frase interrogativa, nós temos que trazer o verbo to be para o começo da frase, dessa forma. Am I a detective? E colocamos o ponto de interrogação, a question mark. A minha pergunta ficou: Am I a detective? Eu estou perguntando, eu sou detetive? Eu posso dar uma resposta alongada, afirmativa ou negativa, ou uma resposta curta, uma short answer. Se a minha short answer, a minha resposta curta for afirmativa, eu vou responder Yes, I am. Mas, se a minha resposta for negativa, eu vou dizer No, I'm not. Por que eu usei abreviado? Porque é a abreviação de I am. Lembrando que o sujeito I é sempre capital letter, letra maiúscula. No nosso próximo exemplo, nós temos They ugly cats. Eles, gatos feios. Vamos fazer a frase afirmativa. They, que é o meu sujeito. O verbo to be para they é are. They are ugly cats. Eles são gatos feios. A minha frase negativa agora. Vou colocar o not ao lado do verbo to be. They are not ugly cats. Agora eu vou perguntar se eles são gatos feios. Eu trago o verbo to be para frente da frase. Are, o sujeito they e o complemento ugly cats. Não posso esquecer da question mark. Are they ugly cats? Eles são gatos feios? Se a minha resposta for afirmativa, a minha short answer, resposta curta, vai ser Yes, they are. Sim, eles são. Mas se eles forem gatinhos lindos, eu vou escrever No, they aren't, que é a abreviação para are not. No nosso próximo exemplo, nós temos This boy lazy. Esse menino preguiçoso. Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar este sujeito dentro da lista dos personal pronouns. This boy, esse menino. Esse menino é o sujeito he. Então, para he, nós vamos usar o verbo to be is. Vamos lá? This boy is lazy. Esse menino é preguiçoso. Agora, fazemos a forma negativa. Acrescentamos o not ao verbo to be. This boy is not lazy. Agora nós vamos fazer a pergunta, a frase interrogativa. Nós trazemos o verbo to be para o começo da frase.
is, copio o sujeito, this boy, e o complemento, lazy. A question mark não pode faltar. Is this boy lazy? Esse guri é preguiçoso? Se for resposta afirmativa, eu escrevo yes. Eu posso escrever this boy is, ou no caso, he is. Sim, ele é. Ou resposta negativa, no, he isn't, que é a minha abreviação da forma negativa do is not. No nosso próximo exemplo, nós temos Sue and I. Sue, de Suzane, Suelen ou alguém com esse nome. Sue and I. Quem é Sue and I? Sue e eu. É o pronome pessoal nós. Isso nós temos que fazer a organização do sujeito da nossa frase. Sue and I, Sue e eu, nós. Para o pronome we, nós usamos o verbo to be are. Então vamos lá. Relatives, parentes. Então nós vamos escrever que Sue e eu somos parentes. Sue and I are relatives. Sue e eu somos parentes, nós somos parentes. Forma negativa, eu vou acrescentar o not ao verbo to be. Sue and I are not relatives. Agora nós vamos fazer a frase interrogativa. Nós trazemos o verbo to be para o começo da frase. Are Sue and I relatives? E a question mark, ponto de interrogação. Are Sue and I relatives? Se nós somos parentes, nós dizemos yes, we are. Sim, nós somos. Se nós não formos parentes, nós escrevemos no, we aren't, que é a forma abreviada do are not. Agora, nós temos o nosso próximo exemplo, que diz Joe and Sally, my parents. Joe e Sally, quem é sujeito Joe e Sally? Eles. Então, eu sei que eles é they, verbo to be, are, they are. My parents, meus pais. Então, eu vou dizer que Joe and Sally são meus pais, da forma afirmativa. Joe and Sally are, porque é o verbo to be para they. Joe and Sally are my parents. Forma negativa. Joe and Sally are not my parents. E agora a forma interrogativa, nós trazemos o verbo to be para o começo da frase. Are Joe and Sally my parents? E a question mark. Agora eu vou responder se eles são ou não meus pais com respostas curtas, afirmativa e negativa. Se eles são meus pais, are Joe and Sally my parents? Eles são meus pais? Yes, they are. Sim, eles são. Não, eles não são meus pais. No, they aren't. E aí, nós temos a nossa forma de fazer frases usando o verbo to be.